Durante sessão da CPI em curso na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar os atos do dia 8 de janeiro, os deputados distritais Paula Belmonte e Thiago Manzoni revoltaram-se contra as manobras do comando da CPI para impedir as manifestações e até a participação dos deputados de direita. Os deputados apontaram que, embora o presidente da CPI, do Partido dos Trabalhadores, tivesse se comprometido a pautar todos os requerimentos, não vem fazendo isso. Ambos mencionaram um requerimento para convidar o fotógrafo, que foi visto juntamente com os invasores no interior do Palácio do Planalto, para que explicasse a aparente colaboração. O deputado Thiago Manzoni, ao iniciar sua fala, fez um forte desabafo sobre as estratégias dos deputados de esquerda que tentam desqualificar os deputados de direita que se manifestam, além de dificultar sua participação. Manzoni apontou que o presidente da CPI vem desrespeitando o regimento interno para calar alguns deputados e disse: "A gente vê o autoritarismo crescendo, o autoritarismo comunista. Dizem assim, o comunismo morreu. Morreu nada, está vivo, a gente vê ele vivo todo dia. A gente vê um ministro de Estado falando: não preciso do Congresso para votar lei, não preciso do Congresso. Se o Congresso não votar, o Supremo vai definir. Se o Supremo não definir, a gente faz tudo por decreto." O Estado de Direito está morrendo no Brasil. Manzoni apontou as irregularidades na negação das questões de ordem e disse: "Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas, é errado." A mesma voz que os deputados de esquerda têm nesta CPI, os deputados de direita têm também. Ou, pelo menos, era para ter. O deputado ironizou o monopólio da virtude dos esquerdistas e disse: "O politicamente correto não amordaça só lá fora, não. Amordaça muitas vezes nas casas legislativas também. E só um espectro pode falar. E quando o outro fala, quando lhe é permitido falar, é rotulado de um monte de nomes, de qualificações e de adjetivos." A deputada Paula Belmonte, por sua vez, denunciou que a comissão tornou-se chapa branca, ignorando o regimento para calar os deputados de direita. Em outra CPI, cujo comando foi dominado pela esquerda da pandemia, ocorreu algo semelhante. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove uma série de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal,
Doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Está com a palavra por até 15 minutos, deputado Thiago Manzoni. Bom dia, Coronel Fábio. Bom dia aos advogados que acompanham. Coronel, boa tarde já a essa altura, né? A imparcialidade e o comportamento inadequado conseguiram tirar do sério até o deputado Joaquim. O deputado Joaquim falou em descaramento. Eu sinceramente não imaginava, Joaquim, até caí aqui quase, não imaginava que fosse ouvir isso de Vossa Excelência. Mas é porque as coisas vão se acumulando, elas vão se avolumando, e chega uma hora que acaba que a gente sai do sério. Então, a depender do cargo que cada um ocupa, e guardadas as devidas proporções, a gente vê o autoritarismo crescendo. O autoritarismo comunista. Dizem assim, o comunismo morreu. Morreu nada, está vivo, a gente está vendo ele vivo todo dia. A gente vê um ministro de Estado falando assim, eu não preciso do Congresso para votar a lei, não. Não preciso do Congresso, não. Se o Congresso não votar, o Supremo vai definir. Se o Supremo não definir, a gente faz tudo por decreto. O Estado de Direito está morrendo no Brasil. Isso é lá na esfera federal, é o ministro da Justiça, que falou assim, eu sou comunista com muito orgulho. Mas o comunismo morreu. Morreu nada. Morreu nada. Aí a gente pede uma questão de ordem aqui. Não tem questão de ordem. Como não tem questão de ordem? Tem questão de ordem, sim. Artigo 15 do Regimento Interno. O exercício do mandato do deputado distrital inicia-se com a posse, cabendo-lhe, uma vez empossado. Inciso 4. Usar da palavra nos termos deste regimento. Artigo 105. O deputado distrital somente poderá falar nos expressos termos deste regimento para, inciso 5, levantar questão de ordem. Artigo 70. As comissões temporárias são, inciso 2, parlamentares de inquérito, como é essa aqui. Artigo 78. Ao presidente de comissão permanente e das demais comissões, como é essa aqui, no que for aplicável, compete. 14. Conceder a palavra a deputado distrital que a solicitar. Tem questão de ordem, sim. É o nosso regimento interno. E Vossa Excelência, deputado Joaquim, foi chamado de mentiroso. Pediu uma questão de ordem, não foi dado direito de responder, para poder dizer que, não, peraí, eu não estou mentindo. Então é difícil. É difícil. Aí tem requerimento assinado por 4 parlamentares que integram como titulares ou suplentes esta CPI. Não foi votado. Vai votar só quando houver outra CPI. Não vai haver outra CPI. É só essa. E a gente vai deixar de ouvir uma testemunha ocular que estava lá filmando e fotografando e fazendo uma armação, como disse o deputado Joaquim, fingindo que uma porta que estava aberta estava trancada e conferindo com o pessoal para ver se a foto ficou boa e depois se cumprimentando como se amigos de longa data fossem. E a gente não vai ouvir. Fica para a próxima CPI, que não vai acontecer nunca. Então, às vezes é de perder a paciência. Até o deputado Joaquim.
perde a paciência às vezes. O ministro Flávio Dino não é a incorporação da lei no Brasil. E data venha, presidente, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência não incorpora o regimento interno. Em várias sessões ordinárias aqui, Vossa Excelência pede 3, 4, 5, 7 questões de ordem e é sempre deferido porque é direito do parlamentar falar. Vossa Excelência nunca teve o direito cerceado de falar na Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu presido. E nem terá, porque é seu direito falar, é seu direito regimental. Em outra ocasião aqui nessa comissão, Vossa Excelência interrompeu o secretário Júlio quando ele respondia uma pergunta. Hoje Vossa Excelência permitiu acertadamente que o coronel Fábio terminasse de responder, mesmo após expirados os 25 minutos do deputado Fábio. Mas não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Não dá, é errado. É errado conosco, é errado com esta casa, é errado com a população do Distrito Federal. A mesma voz que os deputados de esquerda têm nesta CPI, os deputados de direita têm também. Ou pelo menos era para ter. Pelo menos era para ter. Mas há uma espécie do monopólio da virtude, do monopólio das qualidades. O politicamente correto não amordaça só lá fora, não. Amordaça muitas vezes nas casas legislativas também. E só um espectro pode falar. E quando o outro fala, quando lhe é permitido falar, é rotulado de um monte de nome, e de qualificação e adjetivo. Eu ia dizer um monte de ista, mas hoje não foi ista, foi mentiroso. Então fica aqui o meu desagravo. Metade do meu tempo foi embora no meu desagravo a Vossa Excelência, deputado Joaquim. Mas a sua educação nessa casa aqui, desde sempre, deveria ser respeitada, e eu gostaria de falar essas palavras antes de fazer as poucas perguntas que ainda tenho depois dos meus colegas. Coronel Fábio, com o pedido de perdão pelo desabafo, protocolo tático operacional. Vossa Senhoria falou que o Palácio do Planalto fica a cargo do GSI. Confere? É o protocolo tático integrado. Protocolo tático integrado, obrigado. Sigla PRTI. Obrigado. Essa era a dúvida que eu queria tirar. É importante Vossa Excelência saber que esse protocolo ele foi construído lá atrás com a participação de todas as instituições, tanto do governo federal quanto do governo distrital, secretarias, agências. Inclusive, ele estabelece essa matriz de responsabilidades lá. Ele é o embrião das operações integradas aqui no Distrito Federal. Toda operação na Praça dos Três Poderes é integrada? Normalmente, se for de conhecimento prévio, sim. Então, no Palácio do Planalto, a responsabilidade é do GSI. Confere? Pelo protocolo tático integrado, sim. A do Congresso Nacional fica a cargo de quem? Polícia Legislativa. A do Supremo Tribunal Federal? Da Polícia Judicial e, salvo engano, a Polícia Federal também, né? E pelo que eu entendi de outros depoimentos e do que Vossa Senhoria está falando aqui, a Polícia Militar tem a missão de conter eventuais manifestações até a entrada desses prédios. Confere? Não é que a Polícia Militar não possa colaborar, mas é importante nas reuniões estabelecer, né, mas eles têm pelo protocolo tático integrado, essa atribuição. Vossa Excelência, Vossa Senhoria já falou que não houve essa coordenação, eu vou pular essa pergunta. Os gradis, normalmente, eles ficam colocados lá com o barramento ou sem o barramento, via de regra? Todas as manifestações que eu estive presente, trabalhei, a exceção do dia 8, é com barramento. É porque isso traz uma segurança na contenção. Então, em todas as outras tinha barramento? Eu não posso... As que eu presenciei, sim. Era ali na frente do Congresso, havia uma linha na frente da Avenida das Bandeiras e outra lá na Avenida José Sarney, sem barramento. Quem é responsável pelos gradis, coronel?
Quem possui os contratos é o Congresso Nacional, é o GSI, do Supremo é o Supremo, do Itamaraty é o Itamaraty. Não é responsabilidade da Polícia Militar? Não é responsabilidade da Polícia Militar. Eu sei que Vossa Senhoria já respondeu. A inexistência do barramento inviabilizou a contenção daqueles criminosos? Inviabilizou porque quando eles se aproximaram, eles puxaram, e aí como não estava travado, as grades foram para um chão para um lado e para o outro, e aí permitiu que atropelasse o policiamento, o efeito manada, né? Naquelas imagens que a gente viu mais cedo, a Polícia Militar estava colocada no lugar certo ou no lugar errado para conter os manifestantes? Deputado, Em especial em relação aos gradis. eu acredito que a Polícia Militar estava colocada no lugar certo naquele cenário que existia ali. O negócio que normalmente numa operação, ali a gente trabalhava com um gradil na frente do Congresso e outro na frente da Avenida das Bandeiras e preservava a Avenida das Bandeiras somente para o policiamento. Houve algum óbice à atuação da Polícia Militar naquele dia, coronel? O que o senhor chama de óbito? Se detalhar, se o senhor puder detalhar. Alguém atrapalhou ou tentou impedir a atuação da Polícia Militar naquele dia? Que eu tenha conhecimento, ninguém tenha tentado atrapalhar ou não. O senhor fala, seja policial ou seja... Policial, Exército, Polícia Legislativa, GSI, alguém tentou impedir o trabalho de vocês? Dentro do Palácio Planalto foi amplamente divulgado, né? Após efetuar, acho que 182 prisões, feitas pelo comandante do BP-Choc, Major Cunha, parece que, não sei dizer quem, mas parece que alguns integrantes do Exército havia interferido e o Major Cunha foi bem firme, não permitindo que quem estava sendo preso no momento fosse solto. As prisões foram efetuadas no ato, dentro então do Palácio? Dentro do Palácio do Planalto. O restante da turba, que foi identificada como tendo cometido os atos de depredação, parte daquela turba se evadiu. A Polícia Militar fez algum tipo de perseguição a essas pessoas? Perseguição não, mas nós fizemos um acompanhamento na tentativa de realizar mais prisões, né? Então, até chegar no acampamento, nas proximidades do setor militar urbano, onde estava instalado o acampamento. Houve algum problema na hora de fazer esse acompanhamento e na tentativa de prender essas pessoas ao longo do tempo? Houve alguma dificuldade para que vocês pudessem se movimentar com celeridade em razão da falta de equipamento necessário, balas que a gente chama de bala de borracha, esse tipo de equipamento? Houve um determinado momento que foi preciso repor a munição química, né, que é o que faz a dispersão. Mas, além disso, também era um contingente muito grande. Então, a gente tem que usar de toda uma metodologia para que seja efetuada a prisão e não provocado um outro incidente. Vou tentar detalhar para o senhor. Na rodoviária de Brasília, o senhor tentar prender 5 mil manifestantes nas proximidades pode causar um caos dentro da rodoviária. Mas, mesmo assim, em nenhum momento nós, e eu estava compondo lá também, nós evitamos ou ponderamos fazer qualquer tipo de prisão. É que, devido ao contingente, às vezes não sai na velocidade que a gente mesmo gostaria. Eu não vou perguntar nomes, coronel. Algum integrante da Polícia Militar do Distrito Federal desonrou a farda naquele dia? Que eu tivesse conhecimento, não presenciei. E se o senhor se refere à desonra, teria... facilitado o trabalho de criminoso, essas coisas? Se eu tivesse conhecimento, teríamos tomado as providências cabíveis. Eu não presenciei. Coronel, eu não vou me meter nas disputas internas da polícia. Eu não tenho a intenção de compreender o que acontece lá. Acho que isso é interna corporis. Tenho alguns amigos policiais. Perguntei a muitos deles sobre a sua pessoa. Não só o seu trabalho, porque o seu trabalho, os 30 anos falam por si só, mas a sua pessoa. E nenhum dos policiais a quem eu perguntei tinha uma vírgula para falar da sua conduta. A gente fica aqui tentando descobrir o que aconteceu, o que não aconteceu, quem quer ser comandante, quem não quer. Eu imagino que todo
coronel da polícia tem a aspiração de ser comandante um dia. Acho que isso é até natural do ser humano. É uma pena que isso tudo tenha acontecido, a gente fica tentando ligar os pontos aqui, nem sempre consegue. Obrigado pelas suas respostas, obrigado pela firmeza das suas respostas, pela ponderação, pela tranquilidade e obrigado pelo seu trabalho ao longo de 30 anos de corporação. A população, eu falo em nome do povo do Distrito Federal, o povo do Distrito Federal agradece à Polícia Militar pelo trabalho que desempenha e pelo esforço que faz para garantir a segurança do povo daqui. Muito obrigado e eu encerro aqui as minhas palavras. Está com a palavra por 15 minutos a deputada Paula Belmonte. Bom dia, que Deus nos abençoe. Nós estamos diante aqui de uma CPI da Câmara Legislativa e eu continuo como deputada distrital tendo esperança de que essa casa seja realmente uma representação do povo de Brasília. E foi feito aqui, hoje, algumas denúncias. Eu estou aqui sendo a penúltima a falar e todos os parlamentares que falaram me antecedendo denunciaram e falaram, inclusive o presidente disse que o senhor foi vítima de traição. Nós estamos falando aqui de traição, de emboscada, de conspiração, de sabotagem. Foi tudo isso falado por os outros parlamentares. Eu só estou repetindo o que foi falado. Então eu espero, comandante-geral, que foi por muito tempo, que o senhor aproveite esse momento da CPI para que a gente possa também colocar a verdade nas coisas. É uma grande oportunidade para que o senhor, que tem um trabalho de 30 anos na Polícia Militar, como teve aqui o comandante Naime também, possa se reestabelecer a Polícia Militar. Porque quando o deputado Hermeto falou a respeito da interferência política, não foi eu e nenhum parlamentar que trouxe esse assunto aqui. Foi um depoente que ficou no lugar do senhor. Inclusive, eu vou repetir aqui o que foi falado. Então, quando o comandante Vasconcelos, Marco Alves, tantos outros da minha turma, não são nem amigos, são irmãos. Assim, o coronel Fábio já tinha alguns meses, nas nossas conversas, reclamado muito da interferência política dentro da corporação. Eu tinha que alongar uma história muito grande. Ele dizendo que ele teria que falar dessa interferência política. Uma coisa é pegar a informação. E eu acho que é muito justo. Eu não sei da Polícia Militar. Quem sabe é o deputado Roosevelt da Polícia de Bombeiro, do Corpo de Bombeiro, o deputado Hermeto da Polícia Militar. A outra coisa é a interferência que foi falada pelo comandante, o coronel Naime. Não foi eu que falei. Deixar claro isso. Uma pessoa que trabalhou há 30 anos, trabalha há 30 anos na polícia. E nós temos que chamar a atenção aqui, eu espero que tenha alguém do governo do Distrito Federal que ouça isso. Que ouça isso. Governador Ibanez, ouça o que os seus comandados estão falando. Que está tendo interferência na polícia militar. Política. E nós não podemos permitir. Por quê? Porque, como o senhor também disse, a Polícia Militar é responsável por manter a democracia no Distrito Federal. E aí, mediante essa fala do comandante Naime, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, logo no começo da CPI, o senhor disse que o senhor foi nomeado comandante da Polícia Militar dia 1º de abril de 2022. Só continuar aqui a pergunta. Como eu disse, eu estou conhecendo a hierarquia, mas o que eu entendi pela hierarquia, nós temos o comandante-geral, nós temos o subcomandante, que é altamente de confiança do comandante-geral. É isso? Deputada, teria que ser, por exemplo. Primeiro, não disse isso ao coronel Naime. Não disse isso ao coronel Naime. Eu estou dizendo que ele disse. Então, o coronel Naime, ele teve o direito de depor aqui.
eu não costumava tratar especificamente isso com o Coronel Naime. Eu não disse isso a ele. Tá, eu estou se em perguntando para o algum senhor momento ou outro- se o senhor... Eu estou querendo perguntar, se eu puder se atentar aqui, porque eu tenho só menos tempo. Então, se o senhor puder me falar que o subcomandante é uma pessoa de confiança do comandante, normalmente teria que ser? Deputada, todos os oficiais em tese, eles teriam que ser de confiança do comandante, né? Tá. Agora, aí o não senhor, significa... quando o senhor... Rapidamente, então o senhor falou que é de confiança. Aí eu quero pedir para o senhor o seguinte, se o senhor... No primeiro momento, o senhor tinha o subcomandante e o seu comandante Edilvan, não é isso? Perfeito, e vou lhe explicar por quê. Quando eu assumi o comando, existia um subcomandante, esse subcomandante saiu. As minhas indicações, eu sempre procuro avaliar o melhor perfil de acordo com o que eu só quero saber o seguinte, o Edilvan Mas eu preciso explicar para a senhora, porque não basta eu falar um nome sem dizer para Era da sua confiança? Sem dizer para Vossa Excelência por que eu escolhi o Coronel Edilvan. O Coronel Edilvan era um perfil mais técnico, voltado para lidar com a parte operacional. Na mesma linha, eu escolhi o Coronel Klepter para ser o chefe do Estado-Maior, que era, a gente estava construindo o planejamento estratégico da corporação para os próximos 20 anos. Em razão disso, eu escolhi o Coronel Klepter para ser o chefe do Estado-Maior. Tá, e aí aconteceu, o senhor entrou em 2022, numa época de período eleitoral, em novembro o Edilvan saiu. E o senhor colocou seu cargo à disposição? Depois do primeiro turno, o Coronel Edilvan foi substituído pelo Coronel Klepter. Ok. Aí nós tínhamos o departamento, né? É isso. Eu queria só entender. Então, o alto comando da Polícia Militar, o que era? Quem era? Pode falar os nomes? O alto comando são todos... Não, quem são os nomes? Tá bom, vamos lá. Coronel Fábio Augusto, que era o comandante-geral à época... Né, nesse período após a eleição? Agora, dia 1º de janeiro, quem estava no comando? Ah, tá. Então, Coronel Fábio Augusto, comandante-geral, Coronel Klepter, subcomandante-geral, Coronel Ângeles, chefe do Estado-Maior. Tá, e nós tínhamos... do Departamento de Operações, Coronel Naime. Pronto, tá bom para mim. Aí eu quero perguntar para o senhor. Hoje foi falado e denunciado aqui, não por mim, eu estou só repetindo as palavras do que falaram aqui, pelo próprio presidente dessa CPI, dizendo que o senhor foi traído. Aqui foi falado pelo deputado Fábio Félix, eu acho importante dizer isso, que teve uma conspiração para o senhor, uma sabotagem. Foi isso que foi falado. Aí nós estamos vendo o seguinte, o senhor está afastado desse alto comando, desses 4 nomes que estavam dia 1º, o senhor está afastado, o Naime está preso, e o Coronel Ângeles está onde? Coronel Ângeles é o chefe do Estado-Maior ainda. Sim, mas ele está onde agora? Chefe do Estado-Maior. Ele continua sendo. O subcomandante-geral, depois que o Coronel Klepter alçou ao comando-geral, é o Coronel Adão. Entendi. Então aí ficaram 2 comandantes, dos outros caíram. É isso. Não estão mais hoje no alto comando. O senhor tem uma determinação, pelo menos é o que nós temos informação aqui, que havia determinado que o afastamento dos oficiais só poderiam ocorrer a partir do dia 9 de janeiro. É isso? Essa informação está correta? Deputada, essa circular foi emitida pelo subcomandante-geral. Sim, mas está correto? Ela foi emitida pelo senhor ou pelo subcomandante? Pelo subcomandante. Mas mesmo assim, ele assinou a dispensa do Coronel Naime. Segundo consta no processo, sim. Então ele mandou uma missão, mas ele mesmo não obedeceu à ordem dele, é isso? Vamos ter que esperar, aguardar a vinda do Coronel Klepter aqui para esclarecer o... Mas eu estou perguntando o que aconteceu. O que aconteceu não é esclarecimento. Ele colocou uma ordem e não obedeceu à própria ordem. É isso que aconteceu. Não é? Então, supostamente sim, porque ele assinou uma circular dizendo que não podia e depois acabou. Agora, é preciso entender que o subcomandante-geral ele tem suas competências, né? Ele tem a competência de fazer todo o operacional é o departamento de operações, que, à época, no dia 8, quem estava lá era o Paulo José, não é isso? O Naime estava afastado, não é isso? O Naime estava afastado, dispensa recompensa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos aqui uma cópia de uma mensagem de um grupo
que foi colocada por volta das 19 horas, pelo hoje capitão-geral, comandante-geral, capitão Klepter. E ele coloca aqui que a tropa está sobre aviso, às 19 horas. No sábado, para que a tropa esteja sobre aviso. Ele chegou a conversar com o senhor pelo WhatsApp ou de alguma maneira, pessoalmente? Conversou pessoalmente e pelo WhatsApp. E é importante que eu já expliquei que se no planejamento realizado pelo DOP ele não solicitar a prontidão ou sobreaviso, né, ele fez até de uma forma preventiva. Como não havia uma solicitação de emprego de todo o efetivo da corporação por parte do DOP, assim ele me informou, ele estaria colocando a tropa de sobreaviso. Tá, e aí nós temos aqui também um documento oficial, que eu quero tudo protocolar aqui na nossa CPI, que é um protocolo de ações integradas assinado pelo senhor Paulo André Vieira, que ele só coloca 2 batalhões aqui, eu não entendo muito, mas o senhor pode me corrigir, que me parece que a tropa de choque e a Rotan. O restante das operações não foram feitas. É isso mesmo? Por quê? Porque eu tive a oportunidade, depois que eu estive na CPI, eu estive lá na Secretaria de Segurança e fui conhecer como é. Como o deputado Max aqui falou, o deputado Fábio, eu fui conhecer. Um planejamento são 40, 50 páginas. E hoje nós temos assinado aqui, por esse comandante Paulo André Vieira Monteiro, que ele só chama 2 forças. É isso? Pelo que a senhora está me descrevendo aí, é o que consta aí acho que é um processo SEI, não é? Isso. Isso. O coronel Paulo André, na data, estava respondendo pelo Comando de Policiamento de Missões Especiais. Tá. A outra coisa que nós temos aqui é também um processo SEI que é direcionado ao Senor Pereira dos Santos, assinado pelo senhor Adriano André dos Santos, que ele fala várias situações que não foram feitas, inclusive disse que é lícito frisar que até o término do expediente do dia 6/1, não havia informações oficiais do Departamento de Operação de Secretaria de Segurança, dia 6/1, quem era responsável pelo Departamento de Segurança? Coronel Paulo José. Então, ele fala que não tinha o planejamento, e aí, um pouco mais adiante, porque eu tenho pouco tempo, eu não posso ler tudo, no dia 8 de janeiro de 2023, o efetivo folga estava sobre aviso, sobre determinação do subcomandante-geral, considerando a possibilidade do emprego, e o que mais me impressiona aqui é que mais um caiu. Depois de 10 dias desse documento, ele não está mais hoje no comando. Então, a gente vê realmente que as peças do xadrez caem, dependendo do que se fala. E é o que está acontecendo aqui nessa CPI. Através de um acordo, hoje, foi um acordo de todos os parlamentares, que o presidente Chico é presidente Chico. Por quê, presidente deputado Chico? Por quê? Porque ele se comprometeu de pautar todos os requerimentos. E eu quero aqui enfatizar as palavras do deputado Joaquim. Não é verdade que está sendo pautado todos os requerimentos. Eu mesmo já tive requerimento aqui que não foi pautado, chamando o comandante Klepter, deputado pastor Daniel também teve tirado de pauta. E nós estamos falando de uma importante pessoa estar aqui no subcomandante. É o comandante Klepter. E aí a CPI coloca a data da oitiva dele, dia 29 de junho. Parecendo que está brincando com a gente. Dia 29 de junho é a última semana. A votação da LDO. Está brincando com a população brasileira. Está brincando com os brasilienses que não podem aceitar que manifestação seja proibido. E está brincando com a polícia militar. Porque eu tenho certeza que a polícia militar sabe o que está acontecendo. E que a gente não indicie pessoas que são honestas e que estão se dedicando, entregando seu sangue há 30 anos para essa polícia militar. Eu não tenho conhecimento total do que acontece na polícia militar. Mas nós precisamos nos unir para que isso aconteça. A verdade
E o que está tendo aqui, além dessas denúncias que foram feitas, de traição, de emboscada, de conspiração, eu faço uma de autoritarismo. Porque aqui está se mudando o regimento interno. 2 vezes, deputado tentou fazer questão de ordem e foi falado que não ia fazer questão de ordem. Foi falado aqui que não vão ser aprovados requerimentos que tem outro tipo de coisa. Nós estamos chamando de testemunha de um fotógrafo que ficou sim checando com os manifestantes. Então, eu denuncio que essa aqui é uma chapa branca, porque está tudo combinado. E os senhores não sejam reféns dessa chapa branca, porque tem deputado aqui que está querendo lutar para a verdade verdadeira. Não essa verdade que estão tentando colocar. E eu peço para a imprensa publicar isso que eu estou falando, porque até isso a gente vê o filtro. Muito grata, presidente. Que Deus abençoe a todos.